Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O que é que Deus quer de nós, né? Creio que muitas vezes, em momentos difíceis da vida, você pensou se tinha alguma coisa que precisava dar a Deus para que Deus retornasse a você. Na verdade, encontramos na Bíblia uma palavrinha. A palavrinha é confiança. Sim, de tudo aquilo que o homem pode pensar que tem condições de dar a Deus, na verdade o que Deus quer é confiança. Nós estamos no Salmo 52 e, concluindo este salmo com os dois últimos versículos, que nos diz assim: Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Davi esbravejou palavras contra Saul e contra Doeg, que mataram os sacerdotes do Senhor, por maldade, porque Saul queria a todo custo pegar Davi. E todos aqueles que ajudavam Davi terminavam sendo mortos. Ele não poupou nem mesmo os sacerdotes. Assim, ele já começou o salmo falando contra a maldade de um homem que estava no poder e usava o poder para se beneficiar e para destruir outras pessoas. Algo que tem sido comum em nossos dias. As pessoas costumam usar o poder de forma indevida. Jesus ensinou a usar para servir. As pessoas usam para serem servidas e para dominar, para aparecer, para manipular, para ter algum uso nisso. Então, ele mostrou que o problema desses homens é que eles confiam. Mas confiam em quê? Eles confiam no que têm. Eis que o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus bens e na sua perversidade se fortalecia. A confiança desses homens, no caso aqui de Saul e dentre tantos outros, é que eles olham para o status, para a riqueza, para aquilo que eles possuem de alguma forma aos olhos dos outros homens, aquilo que é aparente, e confiam. Eles, mas eu não sou assim. Eu confio no Senhor. A minha confiança está completamente no Senhor, diz Davi. E é por isso que ele diz que é como uma oliveira verdejante, aquela que produziria o óleo mais puro, a oliveira dos primeiros frutos, aquela que agrada a Deus, aquela que deveria ser destinada à adoração a Deus. E ele diz, é isso que Deus quer. De tudo aquilo que você pode pensar em dar a Deus, o que Deus quer é que confie nele. Isso, inclusive, junto ao que Davi disse no Salmo 51, mostra que tudo que Deus sempre quis de nós foi que entregássemos a vida verdadeira, sinceramente, a Ele. No Salmo 51, nós vimos Davi dizendo, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que Deus quer é que o coração do homem realmente confie nele. É isso que agrada a Deus, é isso que deve ser levado na adoração a Deus. Um coração que realmente confia no Senhor, confia em todas as suas promessas. Davi confiava de tal modo nas promessas de Deus que nós vamos encontrar lá no Salmo 23, Davi dizendo no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Observe, ainda que eu ande pelos lugares mais difíceis, ainda que eu ande pelos lugares tenebrosos, eu confio no Senhor. Ou seja, Davi não confiava em Deus porque Deus dava coisas boas a Davi, mas Davi confiava em Deus porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. A confiança por conhecer o ser de Deus. Você conhece a Deus? É conhecendo o outro que nós podemos dizer se é confiável ou não. E é conhecendo Deus que nós então sabemos que Ele é fiel e que podemos entregar totalmente a vida a Ele,
porque Ele é bom, misericordioso e cuida daqueles que esperam por Ele. Davi sabia. Davi diz que entrega a vida totalmente ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida para que o Senhor me conduza por pastos verdejantes, mas também para que o Senhor me conduza conforme a tua vontade, pelo vale da sombra da morte. Porque até no vale da sombra da morte, Senhor, eu sei que eu estou seguro, porque tu, Senhor, cuida de mim, tua vara e teu cajado me consolam. Confiança. Numa sociedade em que desestruturaram completamente as emoções do ser humano, oferecendo uma sociedade diluída em que as pessoas não podem confiar umas nas outras, porque elas muito facilmente estão não só se devorando, mas estão tirando as bases, né? A própria base familiar. Uma sociedade desse jeito, as pessoas não têm confiança. E a gente precisa restaurar a ideia de confiança, porque a confiança é fundamental. Não tem como ser um cristão e não confiar no Senhor de fato. Os personagens do Antigo Testamento foram conduzidos a confiar em Deus desde sempre, o Deus que faz promessas grandiosas. Nós encontramos lá em Juízes, capítulo 7, Gideão sendo conduzido por Deus para lutar contra os 135 mil midianitas. E quando aparece Gideão com um exército de 32 mil pessoas de Israel, Deus diz assim: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus reduz o número dos israelitas que iriam lutar de 32 mil para apenas 300. Por quê? Deus faz isso porque o coração do homem tende a confiar em si mesmo. E para que então o povo visse que realmente foi Deus que fez o livramento, ele reduz ao impossível, para que eles olhassem para o Senhor e vissem que é o Senhor quem livra o seu povo, quem salva o seu povo, quem guarda o seu povo, que dá vitória ao seu povo, para que o povo de Deus confiasse nele. Nos momentos mais difíceis da vida de Jó, Jó tirou de seus lábios uma expressão de confiança em Deus importantíssima. Disse Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo com tudo estando de uma forma absurdamente caótica, como estava a vida de Jó, tiraram tudo o que ele tinha, mesmo assim, ele diz: eu confio no Senhor. O Senhor me salvará, porque eu confio no Senhor. Paulo, lá em Filipenses, está preso. Mas a sua confiança nas promessas de Deus, promessas sobre a vida eterna, promessas que devem estar no nosso coração, diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele só poderia afirmar isso se ele tivesse a plena certeza de que Deus tinha promessas fiéis e verdadeiras e que o Senhor cumpriria essas promessas. Caso contrário, ele estaria desesperado frente à morte, estaria desesperado diante da possibilidade de que ele fosse morto por causa da fé. Mas não, ele sabe que algo melhor o aguarda e descansa esperando a vontade do Senhor. No passado, tantos homens e mulheres confiaram no Senhor. E Hebreus capítulo 11, versículo 35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por que eles passaram por tudo isso? Porque tinham uma esperança superior. Confiaram nas promessas de Deus, a esperança de um novo céu e nova terra. Eles esperaram no Senhor o cumprimento e por isso consideraram que
tudo era inferior às promessas de Deus. Porque aquilo que João, em Apocalipse 21, viu é de fato verdade. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E você, confia no Senhor? É isso que Deus quer. É este o louvor que Deus quer de seus filhos. Uma verdadeira confiança nas promessas dele. Então, quer faça chuva, quer faça sol, confie naquele que fez promessas graciosas para o seu povo. Confie no Deus de toda misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras e nós compreendemos e nós cremos e aqui, ó Deus, esperamos o cumprimento delas. Ajude-nos como povo do Senhor ser firmes e esperar, ó Deus, com paciência o cumprimento de todas as tuas maravilhosas promessas. Receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.